Os corpos e sepulturas dos líderes nazistas foram objetos de controvérsia, mistério e desconfiança, principalmente devido à forma como seus restos foram tratados após sua morte e às teorias conspiratórias que surgiram sobre seu destino. Basta revisar o caso do próprio chanceler da Alemanha. Após tirar a própria vida no Führerbunker, ele e sua esposa, Eva Braun, tiveram seus corpos levados para o jardim da chancelaria do Reich, onde foram queimados para evitar que caíssem em mãos inimigas. Logo depois, os soviéticos entraram em Berlim e recuperaram os restos carbonizados, o que deu início a uma série de transferências e ocultações. Finalmente, em 1970, Yuri Andropov, chefe da KGB, ordenou sua exumação, incineração e dispersão no rio Bideritz, para evitar que os restos se tornassem um símbolo para neonazistas. Somente fragmentos da mandíbula e uma parte do crânio foram conservados, que depois foram analisados e confirmados como sendo de Hitler, reforçando a versão oficial de sua morte. No entanto, o secretismo soviético alimentou teorias conspiratórias que sugeriam que Hitler poderia ter escapado, o que manteve vivas as especulações sobre seu destino final. Em contraste, Karl Dönitz, sucessor de Hitler à frente do Terceiro Reich, teve um destino diferente. Após a derrota alemã, foi capturado e julgado nos julgamentos de Nuremberg, onde foi condenado a 10 anos de prisão. Cumpriu sua pena e foi liberado, passando o resto de sua vida na Alemanha Ocidental, onde faleceu em 1980. Ao contrário de Hitler, Dönitz não deixou teorias nem mistérios em torno de sua tumba. Seu enterro foi convencional e livre de controvérsia. Os restos de ambos os personagens refletem os destinos opostos dos líderes do Terceiro Reich e os ecos de um regime cuja história ainda desperta interrogações e teorias. Ainda assim, não são os únicos casos notáveis. Em 2019, 80 anos após o início da Segunda Guerra Mundial na Europa, uma página da história nazista foi reaberta em Berlim. As autoridades policiais da cidade informaram que a tumba de um dos oficiais nazistas mais temidos havia sido profanada. A tumba de Reinhard Heydrich, um homem conhecido pela sua implacável perseguição aos inimigos do Terceiro Reich, havia sido alvo de uma tentativa de invasão. O senhor foi responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas durante a guerra e dirigiu a conferência onde se delineou a solução final. Sua reputação não deixava dúvidas sobre seu papel na maquinaria de extermínio nazista, sendo um homem que, com frieza, implementou leis e medidas de perseguição sem demonstrar nenhum sinal de compaixão. Desde seu assassinato em 1942, sabia-se onde ele estava enterrado, embora seu marcador tenha sido removido com o tempo. Com tudo isso, surgiram perguntas sobre o que motivou os profanadores a tentar quebrar seu túmulo em 2019. Entre as teorias predominantes, uma está relacionada à possibilidade de que esses buscavam algum objeto de valor histórico. Heydrich foi enterrado, acredita-se, em seu uniforme da SS, e pensa-se que ele poderia ter sido sepultado com artefatos de alto grau, que hoje alcançariam preços milionários no mercado de colecionadores. Um desses objetos possivelmente procurados seria sua espada cerimonial, que poderia ter estado com ele em seu sepultamento. Mas a incógnita persiste. O que realmente aconteceu com essa espada? Sua reputação lhe valeu o apelido de A Bestia Loira. Para Adolf Hitler e Heinrich Himmler, ele representava o ideal de um homem ariano, o que facilitou sua ascensão a chefe da principal administração de segurança do Reich. Dessa posição, supervisionou a Gestapo, o serviço de segurança e a polícia criminal. Sua autoridade dentro do regime nazista era imensa e, finalmente, ele foi nomeado protetor da Boêmia e Morávia. Nesta última função, encarregou-se de submeter a população tcheca, pois essas regiões eram fundamentais para a indústria armamentista alemã. Com a intenção de manter o controle, Heydrich instaurou um regime de terror, no qual se realizavam execuções públicas, pendurando corpos em postes e fazendo desaparecer aqueles que desafiavam o regime. Para ele, qualquer ação de resistência significava uma sentença de morte, e seu principal objetivo era manter a produtividade na região. No entanto, o movimento de resistência cresceu e foi com o treinamento de agentes britânicos que o atentado contra sua vida foi realizado em Praga, em 1942.
Em uma emboscada, os agentes Joseph Gabsik e Jan Kubis atacaram o carro conversível em que viajava o protetor da entidade, lançando uma bomba que lhe causou ferimentos graves. Apesar de tentar resistir, o homem atacado sucumbiu aos ferimentos dias depois, devido a uma infecção por septicemia e envenenamento do sangue, algo que parecia suspeito, pois inicialmente parecia estar em recuperação. Após uma última visita de Himmler, Heydrich caiu em coma, falecendo no 4 de junho de 1942. Aos 38 anos, o falecido nazista teve uma série de cerimônias fúnebres. A primeira foi realizada em Praga, cidade onde foi assassinado. Em seguida, seu corpo foi transferido para Berlim em um caixão, onde teve um grande funeral de Estado, carregado de pompa e solenidade nazistas. O próprio Adolf Hitler assistiu à cerimônia, enquanto Himmler proferiu um extenso elogio em honra à sua memória e legado. O caixão, coberto por enormes bandeiras com a suástica, foi levado por altos membros da SS, rodeado de flores e das insígnias da organização. Hitler desempenhou um papel-chave no ato, colocando com suas próprias mãos as condecorações mais altas, como a Ordem Alemã e a Medalha de Sangue, sobre o travesseiro fúnebre. O líder das SS concluiu a cerimônia com um discurso no qual declarou que era um dever sagrado vingar sua morte e continuar com suas tarefas, assegurando a destruição implacável dos inimigos do povo alemão. Posteriormente, o corpo de Heydrich foi levado para o cemitério militar Invalidenfriedhof em Berlim, um lugar onde descansavam heróis e veteranos do exército alemão. Sua tumba foi situada na seção A do cemitério, perto de um muro ao norte e à frente do local. Apesar da magnitude de seu funeral, sua tumba não foi completada como Hitler havia imaginado, pois as circunstâncias mudaram contra o regime nazista e a construção monumental de sua tumba ficou incompleta. Com o tempo, o marcador de sua tumba foi retirado e destruído. Nas décadas posteriores à guerra, as tumbas de figuras proeminentes do nazismo foram alvo de distúrbios, exumações e controvérsias. Rudolf Hess, por exemplo, foi desenterrado e cremado anos após sua morte para evitar atividades neonazistas no local, mas no caso do falecido protetor da Boêmia e Morávia, isso nunca ocorreu. Seus restos permaneceram no cemitério de Berlim e, ao longo do tempo, o sepulcro foi deixado tal como estava. Em dezembro de 2019, sob o manto da escuridão, alguém tentou abrir sua tumba. Foi um funcionário da prefeitura local quem descobriu a tentativa de profanação. Não foi encontrado nenhum motivo claro e não se confirmou a desaparição de restos. Por outro lado, o fato de que não tenham sido retirados ossos da tumba leva a pensar que os profanadores provavelmente buscavam algo específico. Especula-se que Heydrich tenha sido enterrado com seu uniforme completo da SS, que possivelmente incluía algumas de suas condecorações. Em vida, ele costumava cuidar muito de sua aparência e era raro vê-lo sem seu uniforme, especialmente em eventos oficiais. Uma das posses que poderia ter sido enterrada com ele seria sua espada cerimonial, a Ehrendegen Reichsführer SS, uma arma usada em cerimônias que, apesar de decorativa, representava uma conexão profunda com a hierarquia nazista. Projetada pelo conselheiro do alto jerarca das SS em questões de arte, o Degen era um símbolo concedido a oficiais das SS em reconhecimento a méritos especiais. Consistia em uma lâmina fina e reta de comprimento variável e um punho decorado com os relâmpagos das SS. Esse tipo de espada era concedido em eventos e atos oficiais, e existem várias fotografias de Reinhard com o Degen ao seu lado. É possível que aqueles que tentaram profanar a tumba estivessem buscando essa espada, pois no mercado negro, um objeto como esse, vinculado a um membro tão alto do nazismo, poderia fazer milionário quem o leiloasse. O ritual de enterro das SS incluía costumes específicos, como o de enterrar o oficial falecido com sua espada. No entanto, em alguns casos, a espada enterrada não era a própria, mas a de alguém próximo em grau ou amizade, que trocava sua própria espada como demonstração de lealdade. No caso de Heydrich, esse gesto poderia ter sido realizado por alguém próximo a Himmler ou até mesmo Müller, chefe da Gestapo. Se isso ocorreu, então na sua tumba poderia haver uma espada diferente,
talvez a de algum desses dois líderes nazistas, que compartilhavam com ele uma relação de respeito mútuo dentro da hierarquia nazista. No entanto, considerando o ocorrido, os ladrões não conseguiram levar nada, o que sugere que os restos foram revistos para confirmar essas informações. Assim, a tentativa de profanação se tornou um tema amplamente conhecido, de lealdade à paranoia, a solidão e o esquecimento de Rudolf Hess. Após a Segunda Guerra Mundial, Rudolf Hess, que anteriormente fora um dos homens mais próximos e leais a Adolf Hitler, passou seus últimos anos de vida na prisão. Foi encarcerado em Spandau, onde cumpriria uma sentença de prisão perpétua por crimes de guerra e contra a paz. Após o fim da guerra, muitos dos hierarcas nazistas que compartilharam prisão com ele foram eventualmente libertados, mas a ele, uma figura enigmática e incômoda, foi mantido em confinamento. Com o tempo, Spandau se tornou sua última morada, e o deterioro físico e mental foi inevitável ao longo dos anos. A vida de Rudolf na prisão foi austera. O ancião de mais de 90 anos vivia sob a constante supervisão de guardas de várias nacionalidades que o vigiavam de perto e limitavam seu contato com o mundo exterior. Por décadas, apenas uma pequena quantidade de papel foi permitida para escrever cartas à sua família, e suas interações com outros prisioneiros eram estritamente controladas. Os dias de Hess se passavam com atividades simples, como passeios nos jardins da prisão, o que era um alívio no meio de seu isolamento. No entanto, esses momentos de liberdade também eram um reflexo da solidão que o acompanhava e do peso da história sobre seus ombros. Apesar da aparente paz de sua vida na prisão, ele nunca abandonou a paranoia que o caracterizava. Durante as noites, chorava e gritava, acusando os guardas de envenenarem sua comida. Em vários momentos tentou partir antecipadamente deste mundo, incluindo uma tentativa em 1945, quando se enterrou com uma faca de pão. Esse homem se manteve fiel às suas crenças e nunca se desculpou por suas ações nem por seu papel no regime nazista. Finalmente, no 17 de agosto de 1987, foi encontrado morto no pavilhão de verão dos jardins da prisão. Seu corpo estava com um fio elétrico ao redor do pescoço, presumivelmente em um último ato desesperado de sua parte. Apesar da causa oficial que foi exposta, essa versão foi objeto de controvérsia e teorias conspiratórias, pois muitos duvidavam que um ancião de 93 anos pudesse ter planejado e executado esse ato por conta própria. Pouco depois de sua morte, as autoridades ordenaram a demolição da prisão de Spandau, eliminando assim o lugar que havia sido sua casa e seu túmulo em vida por mais de 40 anos. Seu corpo foi enterrado em um cemitério na cidade de Wunsiedel, na Baviera, onde também estavam os restos de seus pais e onde ele havia passado férias na juventude. O enterro foi realizado sem muita publicidade, com a intenção de manter o local em discrição. No entanto, o local logo atraiu a atenção de grupos de extrema-direita, que começaram a realizar peregrinações e homenagens na tumba de Hess. Os seguidores do nazismo viam-no como um mártir, e todo ano, no aniversário de sua morte, grupos neonazistas se reuniam ao redor de sua tumba, decorando-a com coroas e símbolos proibidos, como suásticas, e realizando o típico cumprimento nazista. Diante do crescente problema que essas concentrações representavam e da fama que o local adquiria, as autoridades alemãs decidiram intervir. Menos de um ano depois de seu enterro, no 17 de março de 1988, os restos do nazista foram exumados discretamente em uma operação noturna e posteriormente foram realocados em um cemitério de menor acesso público, com a esperança de que essa mudança reduziria a atenção sobre sua figura. Apesar dessas medidas, o novo local de sepultamento também foi rapidamente descoberto por simpatizantes de ideologias extremistas, que continuaram a usar sua tumba como ponto de reunião. Com o tempo, o fervor em torno da figura de Hess e a veneração em torno de sua tumba continuaram a crescer. As concentrações neonazistas geravam uma tensão crescente na cidade, onde seus habitantes se sentiam sobrecarregados pela quantidade de visitantes que chegavam todos os anos para prestar homenagem a um homem cuja memória eles próprios preferiam esquecer. Os símbolos nazistas e os cumprimentos realizados no local se tornaram uma afronta à paz da comunidade.
e a pressão social começou a crescer, alcançando um ponto insustentável. Eventualmente, a prefeitura de Wunsiedel decidiu não renovar o contrato da tumba quando expirasse a permissão de uso. Seus descendentes, especialmente sua neta, se opuseram veementemente a essa decisão, alegando que o desejo de seu avô havia sido ser enterrado nesse lugar específico, junto à sua família. Mas, dada a situação, a comunidade considerou que os atos em sua tumba haviam se tornado intoleráveis e um perigo potencial. Finalmente, na noite de 20 de julho de 2011, em uma operação cuidadosamente planejada e sob um manto de silêncio absoluto, os restos de Rudolf Hess foram exumados pela segunda e última vez. Desta vez, a decisão foi definitiva. Seu corpo foi levado para um crematório próximo, onde seus restos foram incinerados. As cinzas foram entregues à família e, seguindo as instruções oficiais, foram dispersas no mar, eliminando qualquer possibilidade de que algum local físico continuasse sendo um ponto de referência para seus seguidores. Sua lápide, que tinha inscrito a frase "Eu me atrevi", foi destruída, e todos os elementos que faziam referência ao que foi o tenente de Hitler foram removidos. Em Wunsiedel, a comunidade finalmente respirou aliviada. Para muitos, o problema havia sido resolvido. A decisão de incinerar e dispersar as cinzas do antigo tenente no mar eliminou qualquer vestígio tangível de sua tumba, e com isso procurou-se erradicar o simbolismo associado à sua figura. Embora seus restos não existam mais na Terra, sua figura segue sendo um enigma para os historiadores e um tema de reflexão sobre lealdade, fanatismo e as consequências de um regime como o que ele ajudou a sustentar. Além do julgamento, o enigma da tumba de Himmler. Nos julgamentos posteriores à Segunda Guerra Mundial, inúmeros membros da SS e altos comandos nazistas foram levados à justiça por seus crimes. Como já foi mencionado antes, entre os ausentes nesses julgamentos estava Adolf Hitler, que antes de permitir que o capturassem, decidiu acabar com sua vida no Führerbunker, em Berlim. No entanto, um dos nomes mais poderosos do Terceiro Reich, que também não chegou a enfrentar um tribunal, foi Heinrich Himmler, chefe da SS, a organização encarregada da segurança e repressão do regime nazista, bem como do controle dos campos de concentração. Rumores diziam que muitos oficiais da SS sentiam mais lealdade a ele do que ao próprio chanceler, o que tornava este uma figura de faca de dois gumes para o Führer. Mas aquele servidor leal não conheceria a justiça em vida. Assim como Hitler, escolheu seu próprio fim, escapando de qualquer condenação formal. No 23 de maio de 1945, o líder da SS faleceu sob custódia britânica. Estava fugindo, sem aliados nem amizades, enquanto as forças aliadas ganhavam terreno na Europa e o regime nazista caía em pedaços, derrotado. Hitler havia ordenado sua prisão, e o governo que emergiu após sua morte também não queria ter nada a ver com ele. Consciente de que as potências aliadas também o procuravam, Heinrich decidiu se esconder. Viajou com alguns poucos companheiros, evitando vilarejos e cidades em mãos aliadas, até que perto de Bremervörde foi capturado. Para evitar ser identificado, deu um nome falso, Heinrich Hitzinger. No entanto, no campo de internamento, apesar da fantasia que usava, foi reconhecido e entregou sua verdadeira identidade. Os britânicos não podiam acreditar que tinham Himmler sob sua custódia. Em sua posse encontraram 2 cápsulas de latão. Uma continha cianeto e a outra estava vazia. Diante dessa revelação, foi ordenada uma busca exaustiva e ele foi transferido para o quartel do 2º Exército Britânico em Luneburgo para uma revista mais detalhada. Foi lá que ele, com uma última manobra desesperada, fez o que sentiu que deveria fazer com uma daquelas cápsulas. Em 15 minutos, faleceu. A frustração entre os britânicos foi imensa. Haviam tido em suas mãos o criminoso de guerra mais importante dentro da hierarquia nazista e, ao contrário do esperado, ele escapou de seu julgamento. Se tivesse sido submetido a um tribunal, provavelmente teria sido executado, e seu conhecimento dos mecanismos internos do Partido Nazista e da SS poderia ter lançado maior clareza sobre a estrutura e funcionamento do regime. Pouco depois de sua morte, foram feitas 2 máscaras mortuárias de seu rosto.
Uma foi enviada ao general Eisenhower, comandante supremo das Forças Aliadas e futuro presidente dos Estados Unidos, enquanto a outra foi guardada em segredo, pois o médico que a fez decidiu fazer uma cópia adicional. A máscara mostrava um rosto quase zombeteiro, uma imagem impactante considerando os crimes que ele cometeu durante a guerra. Os rumores sobre o destino do corpo de Himmler começaram pouco depois de sua autópsia, na qual se detalharam as características de um homem adulto bem nutrido, de complexão média, e características faciais sem particularidades notáveis, exceto uma leve desviação no septo nasal. Seu cérebro foi removido, presumivelmente para ser estudado e entender a mente de um homem que, para os aliados, estava tão associado ao mal. No entanto, além disso, o corpo foi entregue às forças britânicas para o enterro, iniciando uma cadeia de especulações sobre seu destino final. Até hoje, o local exato do enterro de seus restos permanece envolto em mistério. Acredita-se que ele tenha sido sepultado em uma área arborizada próxima ao local de sua morte, nos arredores da Lüneburger Heath, uma grande área florestal na Baixa Saxônia. Os soldados encarregados do sepultamento garantiram que a tumba não deixasse sinais visíveis, evitando assim qualquer tentativa de transformá-la em um lugar de peregrinação para simpatizantes neonazistas. Simplesmente não foi colocada nenhuma lápide nem sinal. Lüneburger Heath, uma vasta e densa floresta, se tornaria seu último lar, dificultando qualquer tentativa de localizar sua tumba nas décadas seguintes. Mas as teorias sobre o destino de seus restos não param por aí. Especula-se que alguns meses depois de seu enterro, seu corpo foi exumado pelas mesmas forças britânicas para realizar uma segunda autópsia. Este segundo exame post-mortem, cujos resultados permanecem classificados, teria sido realizado para verificar se, de fato, era o antigo chefe das SS quem havia morrido naquela circunstância. Essa exumação alimentou ainda mais as dúvidas e os rumores sobre o destino de seus restos. Uma das teorias mais impactantes sugere que, após essa segunda autópsia, o corpo de Himmler foi levado a um campo de concentração próximo. Em uma espécie de justiça poética, seus restos teriam sido incinerados no mesmo tipo de forno onde milhares de pessoas inocentes haviam sido cremadas. Esta versão, embora sem confirmação oficial, teria sido uma forma simbólica de dar a Himmler o mesmo destino que muitos sofreram sob seu comando. Com tudo isso, a história não termina aqui. As informações relativas aos seus últimos momentos e ao local exato de seu enterro permanecem classificadas em arquivos britânicos, que não serão acessíveis ao público até daqui a várias décadas. Isso permitiu que as especulações continuassem e que a pergunta sobre o paradeiro de seus restos persista até hoje. Alguns acreditam que, após a exumação, o corpo foi secretamente devolvido à sua tumba em Lüneburger Heath, onde permaneceria oculto sob o denso folhagem. Outros afirmam que, após os exames post-mortem, os restos de Heinrich podem ter sido transferidos para outro lugar desconhecido, cobrindo ainda mais de mistério seu destino final. Atualmente, é possível que, décadas depois, os restos de Heinrich Himmler ainda estejam sob a terra em algum lugar da Alemanha, ocultos entre a vegetação e o silêncio da floresta, enquanto os arquivos que guardam a verdade permanecem selados. Brasil como refúgio final, o anjo da morte e seu curioso destino. Joseph Mengele morreu no 7 de fevereiro de 1979, enquanto estava em uma visita na costa brasileira de Bertioga. Naquele dia, depois de uma vida marcada pelo medo de ser capturado, decidiu sair para nadar. Sua saúde havia se deteriorado com o tempo, sofrendo de pressão alta e tendo tido um infarto apenas 3 anos antes. Durante essa última saída à água, o médico sofreu um ataque cardíaco que o deixou incapaz no meio do mar, sem poder se sustentar na água até ser resgatado. A morte por afogamento foi inevitável e ele faleceu aos 67 anos. Ao longo dos anos, usou uma série de pseudônimos para escapar da justiça e assim permanecer escondido. Finalmente, no cemitério de Embu das Artes, no Brasil, foi enterrado sob o nome falso de Wolfgang Gerhard. Sua tumba era modesta, sem inscrições que revelassem suas afiliações políticas passadas ou sua verdadeira identidade. E apenas aqueles de confiança conheciam a verdade por trás daquela lápide que ocultava um dos criminosos de guerra nazistas mais procurados da história.
Durante anos, seus restos permaneceram naquele local sem que se soubesse com certeza se o homem enterrado ali era de fato o infame Anjo da Morte. O interesse por ele e seu paradeiro não desapareceu com os anos. Sua ausência nos julgamentos de Nuremberg, nos quais outros médicos nazistas foram julgados, só contribuiu para aumentar o mistério e as teorias sobre seu paradeiro. Ele fora um dos homens mais procurados após a Segunda Guerra Mundial, devido à sua participação em experimentos médicos sádicos no campo de concentração de Auschwitz. No entanto, o destino havia evitado que enfrentasse a justiça em vida, e várias organizações e governos continuaram a persegui-lo, esperando algum dia confirmar sua morte, ou melhor ainda, levá-lo a um tribunal. O enigma em torno de seu paradeiro se estendeu por décadas. Foi em maio de 1985 quando, finalmente, houve um avanço significativo na investigação. Nesse mês, a casa de um dos amigos de Mengele, Hans Sedlmayr, foi invadida. Durante a busca, as autoridades encontraram um livro de endereços codificado e cartas trocadas entre os dois. Esses documentos revelaram que Sedlmayr havia sido notificado sobre a morte do Anjo da Morte enquanto nadava. Foi a partir dessa evidência que foi obtida a localização exata da tumba de Wolfgang Gerhard, no Brasil. As autoridades decidiram exumar os restos no 6 de junho de 1985 com o propósito de verificar se, de fato, o cadáver pertencia à pessoa que poderia ser. Ao abrir a tumba, os restos foram recuperados e começou uma série exaustiva de exames forenses. A verificação da identidade do corpo era complexa, pois os registros médicos anteriores de Mengele eram limitados. Não havia radiografias e comparações de impressões digitais, não eram possíveis devido ao avançado estado de decomposição da pele dos dedos. Apesar disso, os cientistas americanos conseguiram confirmar que o esqueleto correspondia a um homem caucasiano de idade e estatura semelhantes às dos restos que estavam buscando. Além disso, a estrutura do crânio coincidiu com as características físicas do médico nazista, especialmente um arco frontal proeminente e um espaço notável entre os dentes frontais, traços que o homem possuía distintamente. A análise detalhada do esqueleto revelou uma fratura na bacia. Essa lesão era compatível com um acidente de motocicleta que ele havia sofrido durante sua estadia em Auschwitz, o que reforçava a hipótese de que o corpo encontrado na tumba era o dele. Além disso, os investigadores encontraram evidências de que o esqueleto apresentava osteomielite, uma infecção óssea, e uma deformidade na perna direita, o que fazia com que a perna esquerda fosse 1,5 centímetros mais longa que a direita, afetando sua forma de caminhar. Um buraco no osso da bochecha também chamou a atenção dos forenses. Embora alguns especulassem que o buraco poderia ter se originado após a morte devido ao desgaste causado pelo ambiente da tumba, outros especialistas apontaram que poderia ser resultado de infecções sinusais crônicas, das quais Mengele aparentemente sofria. De fato, fotografias históricas suas mostram uma ligeira marca no lado esquerdo de seu rosto, e em algumas cartas ele mencionou dores faciais recorrentes. Outro achado relevante foi uma fratura no ombro do esqueleto, embora os forenses não pudessem determinar com precisão quando essa lesão ocorreu. No entanto, entre seus escritos havia registros de queixas de dores severas no ombro, o que fortalecia ainda mais a identificação do corpo.